Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. Curte, comente, compartilhe e inscreva-se. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. No vídeo de hoje eu vou vir responder mais uma perguntinha de inscritos, certo? Bom, essa pergunta, a pessoa me faz o seguinte questão, né? Como aprender árabe com facilidade? Primeiro de tudo, gente, não é fácil aprender árabe, né? Se você vai estudar árabe, você tem que saber que não há facilidade no idioma. É um idioma difícil. Por quê? Porque dentro do árabe existem letras pra gente que não existe, né? Existem letras que não existem. Então, quando você vai falar, como são letras que você nunca pronunciou, você tem dificuldade. Ou então, tem palavras que também são diferentes, né? Por exemplo, são diferentes e soam igual. Por exemplo, na Argélia, você vai falar sal, por exemplo. Dá um exemplo qualquer. Você fala melch. Se você vai falar que tá legal, você fala melecha. Entendeu? Minha sogra, ela fala assim, milirra, Fernanda, milirra. Se ela quer o sal, ela fala melcha. É parecido. Agora, eu não acho assim parecido, mas no começo eu achava muito parecido. Então, além dessas pequenas diferenças, você acha, por exemplo, que você está falando super bem. Se tem um argelino que viu esse vídeo, ele vai rir e vai falar que a Fernanda tem muito sotaque, ou que a Fernanda pronunciou errado. Porque ainda tem essa, você tá se dedicando, falando o melhor que você acha, e você tá falando mal, entende? Então, não é uma língua fácil, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe um professor no YouTube, né? Fale árabe, um professor libanês, agora eu esqueci o nome dele. Eu tenho um livro dele, por sinal. Eu tenho um livro, ele explica como que se fala no Líbano e ele explica algumas coisas, né? Ele fala, se for no norte da África, fala mais ou menos assim. Mas essas diferenças, gente, quando a pessoa ela vai aprender árabe, um árabe bom que se diz, né? Porque eu não entendo, assim, do que diz as coisas ao pé da letra. É o egípcio, né? Eu vejo que muita gente aprende árabe pelo árabe egípcio. Mas eu, particularmente, o que eu conheço de árabe é do argelino, né? O árabe que se usa na Argélia. No entanto, tem diferença, tá? Por exemplo, você tá num país, o árabe do outro país é um pouquinho diferente. Tem diferença na forma de falar. Ou mesmo no mesmo país. Se você fala com uma pessoa, por exemplo, do norte, ela tem um sotaque diferente da pessoa que mora no sul. E assim sucessivamente de região por região. Inclusive gírias, formas de se falar o prato. Então tem é igual no Brasil, tá? Por exemplo, tem gente que fala carne seca. Tem região que fala carne de sol. Não é assim que acontece? Tem lugar que chama charque. Então, tem ainda formas diferentes de se falar a mesma coisa e tem até um pouco de diferença, por exemplo, no caso da carne seca, do gosto de um para o outro é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você precisa procurar um professor desses particular, ou esse professor, eu acho que ele chama Mohamed, não sei, mas ele mora, acho que no Paraná. Ele tem um livro, eu não vou mostrar o livro dele aqui, porque eu deixei na Argélia, né? Tá lá na Argélia, lá em casa. Mas, e aqui no Brasil, lógico, eu não teria outro livro. Mas ele é muito, assim, ele é já muito antigo no Facebook, e as coisas que ele ensina é bem legal, porque eu tenho um livro dele. Talvez, se você souber que professor é esse, põe aí no comentário para os amigos que não sabem, tá? Outra forma bem importante de você aprender mesquitas. Mesquitas sempre ensinam árabe, tá? E ensinam pelo Alcorão. Então você vai aprender um árabe corânico, né? Um árabe mais clássico, vamos por assim, né?
Não é um árabe clássico básico. Você não vai aprender como se fala de país para país, mas todo país vai saber, ele pode não falar as palavras, porque assim, existe uma linguagem coloquial e existe uma linguagem clássica, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui para você uma palavra cheia de ponta e vírgula, tudo legalzinho, você vai entender, por mais que você não fale, por mais que a gente fale aqui uma linguagem coloquial. Se eu for colocar por exemplo, para você aí um livro de Fernando Pessoa, vou ler aqui para você um livro da nossa literatura, você vai, algumas palavras você não vai entender, mas a maioria você vai entender, né? Com o Corão é a mesma coisa, você vai aprender e todos os países vai entender aquela linguagem, até porque o Corão ele é um só, né? Não vai ficar colocando, não vai ter gírias, essas coisas, tá? Então, eu espero ter ajudado. Breve mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Filemena, salam aleikum. Lembrando que na próxima terça eu volto aqui para responder pergunta. Tinha essa perguntinha solta do árabe, mas a maioria é de relacionamento, né? Tchau, tchau.